Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Esse é o nosso momento, vamos aproveitá-lo da melhor forma que nós pudermos nesse instante. Eu vou convidar a você para que nesse momento você entre em contato consigo mesmo e que você nesse momento procure relaxar, tranquilizar, ter um pouco mais de harmonia, ter um pouco mais de paz, pelo menos nesses instantes. Nosso objetivo nesse encontro é de trazermos um momento, uma abertura, um espaço para refletirmos, para entrarmos numa sintonia que nos ajude, que colabore com a nossa dinâmica de aprendizado e crescimento perante as solicitações da vida. Isso, respire profundamente, procure se tranquilizar cada vez mais, que esse processo seja contínuo com você nesse instante. Isso, quanto mais calma e tranquilidade pudermos ter nesses momentos, um momento breve, mas são momentos importantes, vai nos ajudando ao equilíbrio. Gostaria de nesse momento trazer um tema, a fé. A fé. Nós sabemos muito bem o que significa a fé. Nós sabemos muito bem o que significa a fé. A fé no sentido religioso, a fé é acreditar em dogmas, em doutrinas, uma forma de ver a existência de um determinado ângulo, de entendermos a espiritualidade de uma determinada forma, de entender a vida como ela é, isso é a fé. Então nós temos várias formas de acreditarmos a vida. Eu posso ter fé que não existe Deus, eu posso ter fé que é só materialidade. Então eu acredito piamente, né? Acredito fortemente, eu tenho convicções, isso é a fé. Então nesse momento no que nós temos fé? Nós temos fé, acreditamos em nós acreditamos na nossa potencialidade, nós acreditamos realmente assim no sentido, no significado da vida, existe algo importante na existência. Então veja que se nós falarmos de fé, temos aí uma amplas possibilidades de discutirmos o assunto. Então eu quero me referir à fé realmente naquilo que te move, aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido para você nesse momento. Talvez a falta de acreditar em algo, de ter certezas absolutas em alguma coisa, é o que motive a desesperança, é o que motive sensações de angústia, é o que motive sensações que não fazem bem, não ajudam com que o nosso processo se desenvolva. Precisamos compreender também que no sentido de elevar o espírito, né, num processo de crescimento e desenvolvimento, os orientadores deste planeta, eles solicitam para que tenhamos fé, para que tenhamos verdadeiramente uma compreensão sobre a vida. E termos compreensão sobre a vida significa olharmos muitas coisas que talvez hoje não tenhamos uma capacidade para fazer, por falta de entendimento, por falta de percebermos melhor algumas coisas. E isso nós vamos com o tempo aprimorando através das experiências. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis para essa montanha se retirar do caminho e se lançar, que ela se lance ao mar. Então, o que significa fé? Fé significa energia, significa o poder de mobilização. Significa uma forma que você pode efetivamente atuar na tua vida de uma maneira altamente construtiva ou destrutiva. Você pode transformar a sua vida no momento presente, exatamente nesse instante, em algo maravilhoso. E por que nós não conseguimos isso? Porque somos pessoas de pouca fé. Não acreditamos que isso seja possível. Se você não acredita que isso seja possível, você acredita, você tem fé que não é possível. Mas se você acreditar que é possível, realmente você vai ver a possibilidade, então veja só, a possibilidade disso acontecer. E por que não basta, né, nesse sentido, aí você fala, peraí, mas eu tenho fé que as coisas podem melhorar agora, então eu vou acreditar que pode melhorar agora. Aí você fecha os olhos e fala assim, então tá, agora eu quero ver a minha vida fantasticamente
mudada, transformada agora. Aí você abre os olhos, o que você percebe? Tudo igual. Você percebe tudo igual, você se olha no espelho tudo igual, fala assim, isso é mentira. Não é assim não. E eu diria, é assim sim. Aí você fala, pô, mas não mudou nada, tô vendo tudo igual. Mas espera aí, nós estamos falando de uma construção, nós estamos falando de uma mudança de vida, uma mudança de vida não é assim, plim, varinha mágica. Você encontrou a lâmpada, o gênio da lâmpada, você tem direito a 3 desejos. Então não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que se você tiver realmente fé para fazer e acreditar que você pode viver uma vida fantástica, isso não tira de lado, não coloca de lado a necessidade da ação e da construção. Então eu tenho fé agora que eu serei médico. Então aí fecha os olhos e acredita, agora eu sou médico. Aí você abre os olhos e fala, pô, mas eu não sou médico. Então só que você esqueceu que tem que fazer uma faculdade. Para entrar na faculdade você tem que fazer um cursinho, você tem que estudar, tem que prestar um vestibular. E aí você tem que se esforçar, você tem que estudar muito. E aí você vai estudar durante 6 anos muito, depois vai fazer residência mais tantos anos, vai estudar muito, e assim por diante. Percebe que você pode transformar sim as coisas, mas com esforço, com dedicação e sabendo onde você quer chegar. Se você não tiver fé, você vai desistir nos primeiros obstáculos. Se você não tiver fé, não acreditar no que você está fazendo, você simplesmente nas primeiras dificuldades, você deixa as coisas passarem. Então o que é fé? Fé não é uma coisa que simplesmente vai transformar a sua vida do nada. A fé é a certeza que você tem para poder seguir um caminho, para seguir um objetivo, para você conquistar. Primeiro, fé em você. Você pode, eu posso. Eu posso, você tem que acreditar em você. Eu posso. E se você pode, é algo realmente que você precisa perceber. Que tem pessoas que duvidam de si mesmas. Tem pessoas que elas, eu acredito em Deus, Deus vai me ajudar. E fica parado? E fica fazendo a mesma coisa de sempre? Você acredita em Deus, e você chama isso de fé. E você vai falar assim, Deus vai mobilizar, os Espíritos vão mobilizar a minha vida. Você parado, você não fazendo nada, você não aprendendo nada, eles vão mobilizar o quê? Nada. Porque eles não querem? Não, é porque você não está se mexendo. Então, a fé exige algo importante nesse sentido. A fé exige sim ação. A fé exige sim atitude. Exige sim objetivo claro. Então, se eu tiver certeza em relação às coisas que eu pretendo, eu posso ter uma fé pequena, mas a fé do tamanho de um grão de mostarda significa algo concentrado. E que aí eu vou conseguir tirar aquela montanha do meu caminho. Significa o quê? Que eu vou vencer os obstáculos. Meu caminho estará livre. Eu terei esta possibilidade. Eu terei esta condição de poder fazer. Então veja, olha a importância de termos fé e ao mesmo tempo termos atitude. Nós precisamos disso. Na vida, para tudo. Se alguém aqui que ouve nesse momento se sente um pouco desesperançado, se sente um pouco abatida perante as situações da vida, talvez falte fé de acreditar que existe um motivo para que tudo isso esteja acontecendo, ou talvez não tenha incorporado tão bem assim os conhecimentos que nós temos sobre espiritualidade, o motivo da vida e tudo mais. Como é que é isso para você? Será que nós precisamos de segurança? Nós precisamos de um colo? Nós precisamos de alguém que nos pegue no colo? Será que eu preciso de uma retaguarda que me dê apoio? Mas eu não tenho esse apoio, não tenho esse colo, não tenho essa segurança. O que eu faço? Eu diria, comece a compreender que a vida te colocou nessa situação justamente para você poder vencer. Para você poder superar.
Então, ter fé, acreditar que isso é um caminho que você não foi colocado aí, você se colocou aí. Se você se colocou nesse caminho, nessa situação que não é lá das melhores, então quem é que tem que sair desse caminho? Somente você. Tem um conceito que eu acho muito interessante, que é a roda de Sansara. Para quem não conhece, a roda de Sansara simboliza a dificuldade de sairmos de uma rotação de conflitos, de uma rotação das dificuldades. Nós vivemos problemas atrás de problemas, situações difíceis atrás de situações difíceis. Então, quando isso acontece, nós precisamos ver que estamos dentro de um padrão que se repete. Isso é a roda de Sansara, que também relacionado a uma forma de entendimento, que a necessidade das reencarnações, ela obedece essa lei da roda de Sansara, no sentido de voltar novamente ao mesmo lugar e passar pelas mesmas dificuldades. Isso tem um princípio de verdade, até porque se eu estou, de alguma forma, não atento àquilo que eu estou vivendo, e eu vou repetir novamente mais do mesmo, isso vai acontecer. Vai acontecer justamente pelo fato de que eu preciso realmente perceber o que eu deveria fazer sobre mim. E se eu não percebo, eu vou repetindo a mesma coisa. E as dores e os sofrimentos estão no nosso caminho para que nós possamos despertar. Então, se hoje você vive uma situação difícil, uma situação complexa, uma situação onde você busca uma saída, eu diria a saída está dentro de você. É importante que você perceba isso. É importante que você acredite que a saída está no problema, não é fugindo do problema, mas é buscando soluções para esse problema de alguma forma. E principalmente buscando recursos internos para que você possa efetivamente fazer as mudanças necessárias em você. Mudando você, você muda a tua energia, você muda a tua percepção, você muda a sua forma de abordar os assuntos, os temas, as situações que hoje se apresentam como difíceis. Esse é o caminho para a solução. E acreditar que este é um caminho de solução. E não fugindo dos problemas. E não rezando só para Deus resolver. Deus não tem como resolver seu problema. Somente você. Você tendo atitudes, você tendo ação, aí sim Deus participa junto com você. Porque você está se movendo, você está fazendo alguma coisa para que isso aconteça. E isso tem que ter fé. Tem que ter fé aí para poder acontecer. Fé que é possível sim superar, fé que é possível sim você vencer, fé que é possível sim Deus estar na sua vida e sempre está, nunca abandona absolutamente ninguém, mas sempre está presente, até nos momentos de maiores dificuldades, nos amparando, mas Ele não vai solucionar os nossos problemas. Isso é uma coisa importante para que você saiba. Nem os mentores e guias, eles não vão solucionar os nossos problemas. Quem tem que sair dessa somos nós. Eles nos amparam, nos auxiliam, nos intuem, nos sustentam. Mas a movimentação é nossa. Você está com fome? Tem que fazer a comida. Tem que sair comprar alguma coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então tem que trabalhar para ter recursos para comprar, para ganhar dinheiro, para comprar a comida e para depois fazer a comida e depois você organizar tudo e se alimentar. Não é um trabalho? É um trabalho. E tudo isso exige fé. Acreditar que é possível. E nós estamos num lugar mesmo que é a vida material, nesse sentido, para termos um pouco mais de compreensão sobre a vida e sobre nós. Vamos, nesse momento, refletir sobre isso. O quanto realmente você tem fé em você, na vida? Tem fé que seus objetivos possam ser alcançados? Quanto? Perceba isso. Pouca, muito? Mais ou menos? Perceba isso. Talvez você não tenha assim tantos problemas expressivos. Você se sente bem com você? Sua vida está 100% ok? Está tudo certo? Perceba. Perceba você. Perceba que talvez existe aí
a necessidade de movimentação, um aprendizado, um curso, um entendimento, uma superação. Talvez assim a compreensão de que eu tenho que deixar algumas coisas de lado, coisas do passado, dores, mágoas, tristezas, rancores, desavenças, talvez, amores para o passado. Superar, vencer, crescer, seguir em frente. Esse é o nosso aprendizado. Vamos ter fé. Fé na vida, fé em nós. Seguindo adiante, com determinação, com vontade. Assim as coisas são. Que o nosso querido amigo e sempre presente Jesus esteja conosco, com muita paz, muita alegria, muito amor nesse dia, nesse momento, nesse instante, no momento que você vive. Abra teu campo, teu coração, para que possa receber essa energia fantástica. Esteja atento ao seu caminho e vamos seguir adiante. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Até a próxima.